Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdir Carvalho, com muito prazer. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, sempre de bem com a vida. Vamos falar de futebol rapidinho, porque teremos aí um jogo bastante, muito importante, Vasco e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, Série A. Esse jogo vai ser feito às 16 horas em São Januário, com o Vasco tendo a obrigação de vencer. O Vasco não tem outra alternativa a não ser vencer esse jogo. Até porque é um confronto direto para fugir ali daquela zona, né? A zona da confusão, aquela zona complicada, que é a zona do rebaixamento. Então, o Vasco precisa hoje jogar com o coração, mas não tem outro. O empate vai ser com sabor de derrota e o Vasco tem que aproveitar, já que o Corinthians também vai vir a São Januário com alguns desfalques. O Corinthians vai vir sem Hugo, José Martinez, André Carrillo, Memphis Depay não estará e Yuri Alberto, 5 desfalques por parte do Corinthians. E ainda ele vai contar com a presença do volante André, de 19 anos, que vai ficar hoje, né, que vai estar ali no time do Corinthians. Então, o Vasco, lógico que o Corinthians vai vir com a sua base, desfalque de 5, outros que ficaram fora do jogo contra o Bahia vão estar presentes, e aí o Corinthians vai colocar esse jovem de 19 anos e volante, o André, para enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco, que fez um excelente jogo contra o Santos, mas encantou a todo mundo, foram 6-0, foram 6 gols. Vasco, mas muito bem colocado, bem postado, um time muito aguerrido, forte. E quando chegou na quarta-feira, o Vasco foi enfrentar o Juventude, acabou sendo derrotado por 2-0 e não era nem a sombra daquele Vasco que jogou contra o Santos, o que causou uma certa frustração na torcida do Vasco, porque, lógico, todos esperavam pelo menos um empate, né, do Vasco com o Juventude, já que o Juventude também não vem, né, tão bem no Campeonato Brasileiro e não vinha vencendo. Mas aí acabou fazendo umas mudanças nesse jogo contra o Vasco e acabou vencendo por 2-0. Então o Vasco agora tem essa obrigação de vencer o Corinthians dentro de São Januário. A torcida, parte da torcida relaciona, né, infelizmente, e aí que a gente acha que a torcida precisa compreender o momento e não pode, nesse momento, hostilizar o jogador Verratti. É importante que a torcida apoie o jogador, porque ele foi muito importante ao Vasco da Gama em 2023 e em 2024. Então, o que acontece? É necessário o Vasco, a torcida, entender o momento e apoiar o jogador. Nós não podemos perder, né, um jogador como o Verratti, que realmente vestiu ali a chamada pele vascaína, e o Eurico sempre falou isso, né, sobre a pele vascaína, e o Verratti, ele acabou vestindo essa pele. Então, nós temos que preservar esse jogador, que é muito importante, sim, para o Vasco da Gama. Ou o Fernando Diniz, né, deve tentar ver ali um meio de colocar o David junto com o Verratti e fazer com que o Felipe Coutinho seja esse meio de criação e possa municiá-los. Mas o certo, de repente, o Fernando Diniz até poderia fazer, né, testar em São Januário, botar o David junto com, já que o David também jogou muito bem contra o Santos, então os dois atacantes, né, e ali o Felipe Coutinho, Lucas Piton e outros mais no Vasco da Gama, fazendo as jogadas de ataque, subindo as linhas, avançando, né, e buscando performar dentro de São Januário e surpreendendo, mas o Vasco tem que ser agressivo, né? Ele tem que realmente buscar o resultado, não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, para que ele possa se distanciar ainda mais dessa zona do rebaixamento. Vencendo o Corinthians, o Vasco dá um importante passo para que ele possa ficar mais tranquilo e aí seguir na sua caminhada para buscar uma colocação melhor e voltar à zona da Copa Sul-Americana. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.